Depois de anos construindo uma empresa do absoluto zero, o golpe mais doloroso da minha vida veio de dentro da minha própria casa. Foi numa manhã de terça-feira, quando meu pai olhou nos meus olhos e disse que, a partir do dia seguinte, a empresa que eu ergui com minhas próprias mãos passaria a ser comandada pelo meu irmão, o mesmo irmão que nunca segurou um emprego por mais de 2 meses. Naquele instante percebi que eles não estavam apenas tentando me substituir, estavam tentando apagar tudo o que eu tinha construído, mas o que eles não sabiam era que eu não ia recuar, e que cada decisão que tomaram a partir dali teria um preço. Fica até o final, porque essa história precisa ser ouvida inteira. Olá, seja bem-vindo ao canal. Se você ainda não se inscreveu, aproveita e ativa o sininho, porque aqui sempre tem histórias fortes como essa. Deixa aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo. Eu adoro saber. Antes de continuar, vale lembrar que essa é uma história de ficção, criada apenas para entretenimento. Meu nome é Rafael Andrade, tenho 33 anos, e se alguém tivesse me dito há 10 anos que meu próprio pai tentaria tirar de mim tudo que eu construí, eu teria rido na cara da pessoa. Não porque eu não acreditasse na maldade das pessoas, mas porque nunca imaginei que o golpe viria de dentro da minha própria família. Sou fundador da Andrade Construções, uma empresa que comecei sozinho, num galpão alugado na zona leste de São Paulo, com uma picape velha e um caderno cheio de anotações. 12 anos depois a empresa cresceu, ganhou contratos em Campinas, Curitiba e até uma parceria em Portugal. Tudo isso eu construí sem ajuda de ninguém, trabalhando de segunda a domingo, enquanto meu irmão Diego vivia de bico em bico, sempre bancado pelos nossos pais. Meus pais sempre trataram Diego como o queridinho da família. Mimado desde criança, ele nunca precisou lutar por nada. Enquanto eu dividia apartamento com 3 colegas para economizar, ele ganhava carro novo, viagem para o litoral, mesada até os 25 anos. Mas isso nunca me incomodou de verdade. Eu tinha meu foco. O que eu não esperava era que um dia, meu próprio esforço fosse usado contra mim. Tudo mudou numa quarta-feira de manhã, quando recebi uma mensagem do meu pai, pedindo que eu passasse na casa dele para conversarmos sobre o futuro da família. A frase soou estranha. Ele nunca falava desse jeito. Mesmo assim fui. Quando cheguei, meus pais estavam sentados à mesa da cozinha lado a lado, com sorrisos tensos e uma pasta marrom sobre a mesa. Meu pai respirou fundo, ajeitou os óculos e soltou a bomba. A partir de amanhã, a empresa vai ser do seu irmão. Ele vai assumir como diretor. Foi como se o chão tivesse sumido debaixo dos meus pés. Antes que eu pudesse reagir, Diego se recostou na cadeira, com aquele sorriso de sempre, cheio de superioridade, e completou: "Mano, relaxa. Eu tenho perfil para isso. A empresa vai ficar em boas mãos." A audácia dele me atingiu como um tapa. Meu próprio irmão, que nunca segurou um emprego por mais de 2 meses, dizendo que tinha perfil para comandar uma empresa que eu construí tijolo por tijolo. Foi ali naquele instante que algo dentro de mim se quebrou. "Vocês só podem estar brincando", eu disse. E minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Meu pai franziu a testa. "Rafael, seu irmão tem mais jeito com as pessoas. Você é muito fechado, muito técnico." Minha mãe completou, baixinho: "Filho, tenta entender. O Diego precisa de estabilidade. Você já está bem." Foi ali que percebi. Para eles eu sempre existi para me virar sozinho. Diego existia para ser sustentado. Levantei da mesa, olhei para os 3 e disse apenas: "Não, isso não vai acontecer." Meu pai se levantou, batendo a mão na mesa. "Você está sendo egoísta, Rafael. Isso é sobre família." Eu balancei a cabeça. "Não, isso é sobre vocês tentarem entregar o que eu construí para quem nunca levantou um dedo." Saí de casa sem olhar para trás. No carro deixei a raiva virar estratégia. A Andrade Construções estava registrada no meu nome, cada contrato, cada conta passava por mim. Mas eu sabia que eles tentariam encontrar uma brecha. Liguei para minha advogada, Fernanda, ainda naquela noite, e comecei a blindar cada documento da empresa. 2 dias depois, um cliente antigo, o engenheiro Marcelo Tavares, me ligou pedindo uma reunião urgente. Quando cheguei ao escritório dele, entendi o motivo. Diego estava sentado ali, sorrindo, como se já fosse dono do lugar. "Marcelo, seu irmão nos procurou dizendo que haveria uma mudança na diretoria." Ele disse claramente incomodado. Fechei os olhos por um segundo. Diego mal entendia metade dos termos técnicos dos projetos que a empresa tocava.
Mas isso nunca o impediu de se meter onde não devia. Houve um engano, respondi com a calma que eu vinha treinando. A empresa continua sob minha direção. Nenhuma mudança foi aprovada. Diego revirou os olhos. Para de drama, mano. Já tá praticamente certo com o pai. Você não vai assumir nada, eu disse olhando direto nos olhos dele. Nem hoje, nem nunca. No estacionamento ele veio atrás de mim. Você tá destruindo a família. Eu nem virei o rosto. Vocês que tentaram destruir o que eu construí. Na semana seguinte recebi uma notificação do banco. Uma tentativa de solicitação de crédito em nome da Andrade Construções, sem minha assinatura. Meu estômago gelou. Eles não estavam mais apenas tentando me convencer. Estavam começando a se endividar em meu nome. Liguei na hora para Fernanda. Isso é grave, Rafael. Vou protocolar um aviso formal aos bancos e fornecedores e vamos registrar um boletim por tentativa de fraude. Concordei imediatamente. Pela primeira vez em semanas, senti que tinha o controle de volta, mas o pior ainda estava por vir. Dias depois, minha gerente financeira me chamou com urgência. Uma movimentação de quase 150 mil havia sido solicitada, com documentos que traziam minha suposta assinatura falsificada. Foi aí que entendi. Meu pai e Diego tinham cruzado uma linha da qual não havia mais volta. Entreguei tudo para Fernanda, que acionou o setor criminal. Em poucos dias, Diego foi intimado a prestar depoimento. Ele negou tudo. Tentou dizer que eu estava inventando uma história para chamar atenção, até os peritos apresentarem os laudos técnicos. Ali ele perdeu o chão. Recebi uma última ligação do meu pai. Você vai mesmo destruir sua própria família por causa de dinheiro? Respondi com calma, não, pai. Estou salvando a minha vida do que vocês tentaram fazer comigo. Ele ficou em silêncio. Quando falou de novo, a voz já não era de autoridade. Era de medo. Você não vai conseguir viver sem a gente. Eu sorri triste e sincero. Pai, eu já vivo sem vocês há muito tempo. E desliguei. Nos meses seguintes, Diego perdeu praticamente todos os contratos temporários que tinha. Meus pais venderam o carro para cobrir custos com advogados. A Andrade Construções, por outro lado, nunca esteve tão sólida. Fechamos um contrato milionário com uma incorporadora em Curitiba naquele mesmo mês. Minha história não terminou em perdão, terminou em liberdade. Se essa história mexeu com você, deixa o seu like, pois isso ajuda muito o canal a alcançar mais gente que gosta de histórias fortes como essa. Se inscreve e ativa o sininho, porque aqui sempre tem conteúdo novo. Me conta aqui embaixo. Você teria coragem de fazer o mesmo? E não esquece de me dizer de qual cidade você está assistindo. Compartilha essa história com alguém que precisa ouvir isso hoje.